Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram-lhe à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei de Moisés, nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. O que o Senhor tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus, a mulher, em pé diante dele. Versículo de número 10. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não condeno. Vá e não peques mais. Glória a Deus por isso. Queridos, hoje a nossa reflexão tem a temática. Jesus, a mulher e os lançadores de pedra. Jesus, a mulher e os lançadores de pedra. Queridos, para a gente contextualizar aqui, no capítulo de número 7 de João, Jesus tinha se revelado aos fariseus, às autoridades daquela época, autoridades religiosas daquele lugar, como Cristo. Jesus tinha se revelado como a fonte da água da vida, uma fonte de água vívida. Jesus tinha disposto aquele povo à sua autoridade como enviado de Deus. Jesus tinha falado sobre a guarda dos mandamentos. Jesus estava debatendo com os fariseus já há algum tempo. A gente consegue notar nos 4 evangelhos que falam sobre o nosso Jesus, que os fariseus, os saduceus, os líderes religiosos combatiam o Senhor a todo instante. Muitas das vezes aquelas frases célebres de Jesus, chamando de sepulcro caiados, chamando de hipócritas, chamando de víboras. Isso, Jesus, ele, em resposta aos diversos ataques dos líderes religiosos, referente à sua autoridade e à sua influência ao povo de Deus. E no capítulo de número 8, no capítulo número 7, no verso de número 53, esse embate que pendurava-se por várias horas, ele cessou. Todos foram para suas casas, todos foram fazer os seus afazeres, mas Jesus, ele vai para o Monte da Oliveira, e pela madrugada Jesus retorna ao templo, porque Jesus amava ir à igreja.
O templo ali era a igreja no tempo de Jesus. Jesus amava ensinar na igreja. Jesus amava compartilhar a sua verdade na igreja. Jesus amava ir à igreja. Jesus não era simplesmente um frequentador, mas Jesus ele era um participante da igreja. Jesus ele amava e ele se regozijava em assentar-se com seus discípulos e ouvintes e explicar as verdades de Deus, seu Pai, para aquele povo tão sedento de sabedoria do alto. E nessas indas e vindas, nessa oportunidade aqui, mais uma vez, enquanto Jesus estava ensinando aos seus ouvintes sobre as verdades eternas, este povo aqui, de novo, isto pela manhã, em algumas traduções, chama até de madrugada, aparece um grupo de líderes religiosos apanhando uma mulher, escoltando uma mulher, e eles chegam na presença de Jesus e dizem: Senhor, acabamos de identificar essa mulher em ato de adultério. Lembrando muito bem aos meus irmãos que na lei de Moisés não eram só apanhados a mulher, mas também o homem. Só que naquela ocasião, queridos, somente a mulher foi apanhada, somente a mulher foi escoltada, somente a mulher foi levada. Eles começam com seus ataques, as suas perguntas maliciosas, as suas perguntas que são verdadeiras armadilhas para o Senhor. Cristo aparentemente só escrevia no chão com o seu dedo, não escutava eles, mas a insistência foi tão grande, tão árdua, que Jesus se levanta e diz uma das suas importantes frases: quem não tem pecado, atire ou lance a sua pedra. A Bíblia diz que começou assim, os mais anciãos saindo, meia idade saindo, jovens saindo, do mais velho ao mais moço foram saindo. Quando todos saíram, ficou só quem? Jesus, a mulher. Jesus olha para a mulher e fala assim: onde estão os teus acusadores? A mulher olha para um lado, olha para o outro e diz: Senhor, não tem ninguém. Jesus olha para ela e diz: pois bem, nem eu vos acuso, mas vá e não peques mais. E nessa pequena história, que dura aqui os seus 11 versículos, eu em casa durante essa semana, eu consegui observar, queridos, pela graça de Deus, pelo menos 3 verdades sobre os lançadores de pedra. Queridos, nós não conseguimos evitar, repito novamente, nós não conseguimos evitar os lançadores de pedras. Estas classes, ou melhor, esta classe de pessoa, ela está em todos os lugares. Aqueles que sempre têm uma pedra para lançar no seu próximo. Aqueles que sempre têm uma crítica para lançar ao seu próximo. Aqueles que sempre têm uma maldição para lançar sobre o seu próximo. E a primeira verdade, queridos, que eu consigo observar aqui sobre os lançadores de pedra, é que os lançadores de pedra sempre arrumarão um tempo para arremessar o seu julgamento. Veja no versículo de número 2 o que está escrito: de madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e Jesus, sentado
os ensinava. Queridos, era de manhã. No dia anterior, ficaram horas debatendo com Jesus. Eles não foram, queridos, aproveitar a noite de trabalho árduo de lançadores de pedra no dia anterior e foram dar uma folguinha para Jesus. Não, queridos. Os lançadores de pedras, eles fazem hora extra para poder lançar as suas pedras. Os críticos de plantão, aqueles que sabem de tudo, como agir, como executar, como fazer, como organizar, como gerir, eles sabem de tudo e eles estão 24 horas lançando as suas pedras. Você vai para a esquerda, tem pedra para você. Você vai para a direita, tem pedra para você. Você vai para trás, tem pedra para você. Você vai para frente, tem pedra para você. Os lançadores de pedras, eles sempre têm na sua aljava umas pedrinhas para lançarem. Sempre eles têm na sua aljava umas pedrinhas envenenadas para atacar a sua vida, atacar a sua mente, atacar a sua motivação, atacar a sua disposição. Você está querendo, mas as pedras são tantas. Você faz, mas nunca faz demais. Você executa, mas nunca está bem. Você tenta, mas nunca é o melhor, nunca é o bastante, nunca é perfeito. Esses lançadores de pedra, eles não medem horário, não medem feriado, não medem esforços, dias, ocasiões, horas, momentos, estações. Eles sempre estão ativos para lançar as suas pedras. E Jesus não foi isento de pedradas. Jesus não foi isento de críticas. Veja, Mateus, muitas críticas. Marcos, muitas críticas. Lucas, muitas críticas. Apóstolo João, muitas críticas. Mas Jesus, ele não parava por causa das críticas, queridos. Porque aquele que tem propósito de Deus, ele não para por causa das diversas críticas. Aquele que tem um propósito vindo da parte de Deus, apesar de um mar de crítica sobrevier sobre a sua vida, ele continua avante e abundante na obra do Senhor. Imagine se Jesus fosse dar lugar às críticas. Imagine se Jesus fosse dar lugar às pedras. Porque se Jesus errasse na sua resposta, não ia ser só a mulher que ia levar pedrada. Não ia ser só aquela mulher que errou que ia levar pedrada, queridos. Jesus também ia levar muita pedrada ali. Mas como Jesus, ele não liga para pedradas. E nesta noite, queridos, eu quero chamar a atenção desta igreja. Se você está sendo alvo de pedradas, de críticas, de reclamações, você faz, mas nunca é o bastante. Você quer fazer, mas nunca é bom. Está sendo apedrejado, está sendo criticado, está sendo de alguma forma atacado pelos seus vizinhos, pelos seus amigos de trabalho, pelos seus amigos da escola, da faculdade, queridos. Olha para Jesus, porque se ele foi também alvo de pedradas, também você vai ser alvo de pedradas. Mas mais uma vez nós aprendemos com Jesus que Jesus não liga para as ameaças de pedradas. Com toda certeza, queridos, aqueles que levavam aquela mulher já tinha algo em suas mãos. O que era? Aqueles que levavam a mulher já tinha algo em suas mãos. O que era? Pedras. Pedras. Aquela mulher ia ser executada na frente de todo mundo. Era Jesus pregando vida e paz. Ao que os lançadores de pedra
iam fazer? Iam matar a mulher na frente de Jesus, para quebrar o argumento, para quebrar o clima de adoração. Estava todo mundo aprendendo com Jesus. Olha como era uma coisa maravilhosa. Todo mundo sentado, aprendendo com o melhor dos pregadores, aprendendo com o melhor dos mestres, aprendendo com o melhor pastor. Todo mundo com os olhinhos atentos. Eu acredito que era uma coisa maravilhosa você escutar Jesus. Não é escutar o Tiago, Deus me livre. Eu quero escutar Jesus. Era bom demais. Imagine você escutar o mestre dos mestres, Jesus. Mas como os lançadores de pedra, eles gostam de quebrar o clima. Eles gostam de acabar com o clima. Lá vem uma manada de lançadores de pedras. Que infelizmente, queridos, lançadores de pedra não é só um, vem logo de grupão. Eles são covardes. Eles andam de grupão, com muitas pedras. Mas Jesus não deixou se intimidar com as adversidades e com a quantidade de pedras que iriam ser lançadas sobre aquela mulher. Aquela mulher, ela deveria estar em pânico. Em pânico, porque ela sabia que ela não ia se livrar. Tinham homens, do mais novo ao mais velho, vorazes para extrair a vida daquela mulher, tirar a vida daquela pobre mulher. Eles estavam sedentos como animais ferozes, querendo a vida daquela mulher, querendo acabar com aquela história, querendo acabar com aquela vida. E eles incitavam Jesus. Eu consigo ver na minha imaginação eles como lobos vorazes, e Jesus sentado assim, ó, irmãos, ó. E aí, Jesus, o que a gente vai fazer com essa mulher, Jesus? E aí, Jesus, parou de falar, estava pregando agorinha, parou de falar. E aí, homem de Deus, o que a gente faz? A gente libera ela, só que nós estaremos infligindo a lei de Moisés. Hã? E o que era a lei de Moisés, queridos? Era a lei de Deus. Hã? E Jesus, ó. A gente consegue aprender várias coisas aqui, queridos. Se você for reagir às pedradas que você leva, se você for reagir, dar lugar, cantar para palhaços dançarem, queridos, se você for reagir às diversas pedradas que nós levamos só porque nós somos crentes em Jesus, só porque nós somos cristãos, só porque nós nos posicionamos em favor da palavra de Deus, neste mundo lá fora, não chama um crente não. Não compartilha com crente não. Não chama crente não. Se você for rebater essas questões, queridos, você vai perder o foco. Jesus estava como? Eles são muitos e sempre arrumarão uma maneira de lançar pedra em você, lançar pedra em nós. Conseguimos observar que os lançadores de pedras estão a todo momento buscando uma oportunidade e não medem esforços, sendo dia ou noite. Eles não foram ao meio-dia, eles foram de manhã. O sol mal saiu, eles já estavam lá com a mulher. Mata ou não mata? Mata ou não mata? Mata ou não mata? Para você ter ideia, que você fica se perguntando, como é que alguém se presta a ser um crítico? Como é que alguém se empresta a ter somente críticas? Queridos, quem é lançador de pedras é um trabalho, é praticamente uma religião criticar. Eles são fiéis à sua religião.
Eles são adeptos fiéis. Culto campal. Culto campal. Poderia ter um sonzinho melhor. Poderia ter botado menos cadeira. Eu acho que está muito alto. Eu acho que está muito baixo. Por que eu tenho que levar as cadeiras? Por que eu tenho que levar o som? Por que eu tenho que cantar? Por que eu tenho que pregar? Aos lançadores de pedras, queridos, não aparece dizendo assim: tem cadeira para me levar? Tem um som para me levar? As baterias do microfone já estão carregadas? A comunidade já está sabendo? Quantos evangelizaram? Quantos não evangelizaram? A camisa está linda, a camisa está maravilhosa. Não, os lançadores de pedra nossa, como essa camisa está cara. Nossa, como essa cor não está combinando. Nossa, esse nome assim é tão assim, né? Os lançadores de pedras estão trabalhando, queridos. E nesta noite, você que é alguém que está sendo alvo de lançadores de pedra, essa palavra deve ir ao seu coração. Não bata boca com lançadores de pedra. Não caia na pilha dos lançadores de pedras. Vá trabalhando. Vá evangelizando. Vá trabalhando para Jesus. Seja igual Neemias. Sanbalat e Tobias, Neemias, para com isso. Neemias, para que isso? Neemias, para que o muro tão alto? Neemias, para que o muro tão largo? Neemias, por que isso? Neemias, por que aquilo? E Neemias trabalhando, Neemias trabalhando. Neemias trabalhando. Porque o objetivo de Neemias era erguer os muros assolados da sua terra. Mas os objetivos dos lançadores de pedras é fazer você parar, mas em nome de Jesus, você não vai parar. Você não vai. Você não vai parar. Mesmo que muitas das vezes sejamos tentados a arrumar um tempo para julgar os outros, não tendo a real noção. É preciso repensar e deixar de lado esse tipo de esforço. O pior é que essa rapaziada que lança pedras, eles gostam de discipular pessoas. Joguei a bomba, saí correndo. Essa galera que gosta de criticar, eles gostam de discipular pessoas. E aí, o que tu acha? Não acho nada, eu estou fazendo a obra de Deus. Não sei de nada, vá perguntar a ele lá. Não gostou, vai perguntar a ele lá. Não sei de nada, mulher, não sei de nada. Não sei como é, nunca vi, nem vi. Não sei o que é. E continue trabalhando para Jesus. Continue seguindo a Jesus. Continue trabalhando na seara de Jesus. Mesmo que críticas apareçam e reapareçam, você vai estar continuando trabalhando para Jesus. Este é o segredo. Em segunda verdade, queridos, os lançadores de pedras sempre utilizam das verdades mal interpretadas para agir. Veja o versículo de número 5, para a glória de Deus. Na lei de Moisés, nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Na lei de Moisés, tinha a informação do apedrejamento para adultério, sim ou não? Sim, era uma verdade. Eles estavam certos. Entre aspas. Por quê? Porque o homem era para estar ali também. Então eles usavam as verdades
distorcidas. Falamos isso aí no curso do discipulado. Não é não? Eva estava aqui, Adão aqui, levei serpente. Rapaz, eu estou sabendo que Deus falou para vocês não comer de nenhuma árvore do jardim. Foi isso que Deus falou, Chesma? Não, cara. Ele falou daquela árvore lá, especificamente. Mas a serpente, com inverdades, eles conseguem entrar em diversos corações. Então o que eles falaram com Jesus? Jesus, na lei, Moisés disse. E você vê que Jesus não contesta, realmente é. Ou, não diz isso não. Diz, irmão, tá certo. Mas eles usam uma verdade distorcida. Os lançadores de pedras, queridos, quando eles querem convencer e atacar você, eles não vão com mentiras. Eles vão com verdades desenroladas. Verdades manipuladas. Inverdades travestidas de verdades. Porque você pode dizer uma verdade de maneira errada, sim ou não? Você pode dizer uma verdade de maneira errada, sim ou não? Pode, queridos. Você pode falar algo com a maneira errada. Você pode dizer uma verdade de forma errada, de forma ruim, que vá trazer ira ao seu irmão em vez de apaziguar as adversidades. O modo que você fala é crucial para o entendimento bom e o entendimento ruim. Lembra da nossa analogia? Esse irmão é uma bênção. Dependendo do contexto, essa bênção se torna maldição. Então eles usam uma verdade para atacar Jesus. Atacar a mulher. Se Jesus não tivesse o conhecimento, ele sendo mestre dos mestres, ele tinha, meu irmão, pode executar. A lei de Moisés fala assim. Só que se Jesus dissesse sim, ele ia ser injusto, porque era para estar duas pessoas ali, não uma só. Então, de uma forma ou de outra, Jesus ia praticar uma injustiça. Olha como é que os caras agem. Os caras armaram uma sinuca de bico para Jesus. Não existia a alternativa correta. Imagina eu lançar uma pergunta para você que não existe alternativa correta. Eles estavam assim, armaram para Jesus. Só que Jesus, queridos, ele consegue identificar de longe um atirador de pedras. Jesus, queridos, diferente de nós, ele consegue identificar de longe um coração maldoso. Um coração que maquina o mal. Um coração injusto, um coração vaidoso e falso. Não adianta, queridos, nós levantarmos as mãos para o céu. Temos um aurelazinho de anjinho na nossa cabeça. E o nosso coração está em dois pensamentos, queridos. Deus está vendo. Deus está contemplando todas as nossas intenções. E a palavra de Deus nessa noite, ela está cumprindo o seu propósito, porque ela é uma espada de dois gumes que entra e penetra e sabe as intenções dos nossos corações. Ela sabe. Ela é como uma espada, ela é rápida, ela é certeira e ela é fatal. Ela entra, penetra e mostra para você mesmo como está o seu coração. Como está o nosso coração. Deus olhou para aqueles homens pela insistência. E Deus lá sentado. É muito fácil destilarmos
o nosso julgamento sobre a vida de alguém que nem sequer está presente. Todos são ruins na boca de alguém que é ruim. Anote isso no seu coração. É preciso identificar tais lançadores de julgamentos. Deixa eu repetir essa frase que eu ouvi e guardei no meu coração. Todos são ruins na boca de quem é ruim. Você já ouviu alguém assim? Eu conheço pessoas assim. Conheço. Todo mundo é ruim, irmão. Não tem ninguém bom. Não tem ninguém que preste. Não tem ninguém que faça bom. Não tem ninguém que haja com qualidade. Todos são ruins. Não fica triste não. Mas na boca daquele que é ruim, mesmo que você faça 110%, na boca dele, as tuas atitudes são como nada. Na boca dos fariseus, na boca dos saduceus, na boca desse povo, mesmo que Jesus tinha curado, libertado, salvado, perdoado, redimido, restaurado, na boca dos fariseus, ele ainda era alguém a ser destruído. Ainda mais nós, irmãos. Se Jesus passou por isso, ainda mais nós, queridos. Vem para cá, vem para a terra, venha para a realidade. Quando você começa a trabalhar para Jesus, você é alvo de críticas, alvo de difamação, alvo de inverdades, alvo de desaprovação, mas vai crendo em Jesus e vai confiando que Jesus estará ao seu lado. Vai confiando que Jesus está contigo, e da mesma forma que Jesus foi alvo e venceu, você vai ser alvo, mas Ele vai vencer por você. Queridos, isto é uma verdade. Isto é uma verdade universal. Eles utilizam isso, é uma arma de retórica deles, de pegar verdades e distorcê-las e lançarem contra vocês. Mas Deus nessa noite está protegendo esse rebanho aqui, desses homens e essas mulheres desocupadas, que sempre criticam a obra de Deus, sempre estão com as suas unhas afiadas, com as suas garras venenosas afiadas, para pregar o evangelho. Não tem mão, não tem braço. João sem braço. Mas para criticar o tamanho. Para levar uma cadeira e colocar nos lombos, João sem braço. Para pregar, evangelizar, visitar, restaurar. Agora para criticar. Se uma lâmpada começar... Olha aí, meu irmão. Para onde é que vai meu dízimo? Eu dou dízimo é para isso? Eu dou dízimo. Agora, se veio uma alma a aceitar Jesus, irmãos, quem está feliz? Veio alguém se reconciliar, meu irmão, quem está feliz? Meu Deus, que Deus nos livre desse tipo de gente. Mas nós temos que conviver, porque esse tipo de gente rodeou Jesus durante toda a sua vida e vai rodear a gente durante toda a nossa vida. Mas nós estamos crendo e nós vamos continuar trabalhando para Jesus. Nós estamos crendo e nós vamos continuar trabalhando para aquele que nos salva, para aquele que nos restaura, para aquele que nos vivifica. Eu conversando aqui com a Samília, aqui agora. Eu falei, Samília, eu estou aqui por causa de Jesus. Porque se fosse por mim mesmo, eu estava em casa assistindo TV. Ou assistindo o canal, ou assistindo Netflix, Amazon Prime. Deitado numa rede. Curtindo a minha paz. Depois de um dia causticante de trabalho.
sou pagador de imposto, trabalhador, tenho os meus direitos e posso ficar. Ninguém vai dizer nada, ninguém paga minhas contas. Mas é por amor a esta obra e por amor a Jesus que eu permaneço aqui. É por amor a Jesus, queridos, e por amor à sua obra, que nós permanecemos aqui. Que nós estamos aqui, apesar das diversas críticas, desaprovações, diversas pedradas, diversas alvejadas. Mas nós permanecemos aqui porque cremos. Porque cremos na promessa de Jesus, que Ele estará conosco até os últimos momentos da nossa vida. Em terceiro lugar, queridos, para nós encaminharmos para o final, os lançadores de pedras se alimentam do constrangimento do outro para atingir o seu verdadeiro objetivo. Veja o versículo de número 6, diz assim: eles dizem isso, tentando-o para terem o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Quem era o objetivo dos fariseus? Era a mulher ou era Jesus? Quem estava lá para morrer? Era a mulher ou era Jesus? Quem estava lá para morrer? Era a mulher ou Jesus? A mulher. A mulher estava lá para morrer. Mas o objetivo deles era a mulher? Deixa eu falar para as lideranças aqui presentes. As lideranças dessa igreja aqui presente. O objetivo dos faladores não é as pessoas, não é a muvucazinha, não é a chacotazinha, é você. O objetivo dos faladores, dos críticos que estão aí fora, contra esta igreja, o objetivo deles não são as pessoas, não é aquela fofocazinha que aparece, aquele disse-me-disse. O objetivo dos lançadores de pedras é você. Eles querem que você deixe, eles querem que você abandone, eles querem que você negligencie, eles querem que você chute o balde, eles querem que você suma. O objetivo dos lançadores de pedras é a liderança. Porque se eles derrubam a liderança, o que acontece com os liderados? Se eles derrubam a liderança, o que acontece com os liderados, meus irmãos? Se eles derrubam o projeto Salvação na Minha Casa, se eles derrubam a liderança do projeto Salvação na Minha Casa, o que acontece com os cultos campais? Se eles derrubam a liderança das senhoras, o que acontece com as senhoras? Se eles derrubam a liderança das crianças, o que acontece com as crianças? Se eles derrubam um pastor, o que acontece com a igreja? Os lançadores de pedras, queridos, eles não estão nem aí para os que não são líderes. Eles usam essas pessoas. Aquela mulher estava sendo usada. Aquela mulher estava sendo constrangida. Aquela mulher estava sendo envergonhada. Mas o objetivo não era ela, era Jesus. Eles queriam usar aquela mulher para jogar Jesus em uma ratoeira. Eles estavam usando aquela mulher para jogar Jesus em um alçapão, para jogar Jesus em uma armadilha. Aquela mulher estava sendo somente usada. Aquela mulher só era um objetivo, ou melhor, só era um objeto. Aquela mulher só era uma pecinha no plano dos lançadores de pedras. Mas o alvo era Jesus. O alvo era a liderança. O que seria daquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus se eles pegassem Jesus?
O que seria daquelas pessoas que estavam crescendo no conhecimento, na graça, no reino? Aquelas pessoas que estavam sendo visionadas, amparadas, discipuladas, orientadas, se eles conseguissem destruir Jesus, o que seria? Uma certa vez Jesus entrando numa cidade, ele olhou e chorou. Ele falou: essas pessoas agem como ovelhas sem pastor. Jesus chorou porque não tinha uma liderança que pudesse instruir aquela sociedade. Eram pessoas que estavam acordando, trabalhando, vivendo e dormindo. Acordando, trabalhando, vivendo e dormindo. Não tinha nada demais. E Jesus chora, cai em lágrimas, observando que eram diversas ovelhas que não tinham um direcionamento. E os lançadores de pedra queriam derrubar a luz que andava no meio das trevas. E eu quero chamar a atenção a todas as lideranças aqui nesta noite. Não estão todos aqui, mas eu quero chamar os que estão aqui. Nesses dias haverá pedras em sua direção, mas não olhe para as pedras e nem para os lançadores. Olhe para Jesus, que te chamou e te deu esta comissão de continuar. Não olhe para as pedras, não olhe para as críticas, não olhe para as difamações infundadas, insuficientes, mas olhe para Jesus, que salvou tua vida e que transforma a tua história todos os dias. Olhe para Ele. É interessante que eles conversavam entre si. Eles diziam: rapaz, a gente usa a mulher, mas o objetivo é lançar Jesus em uma contradição com a lei de Moisés. Porque se Jesus entrasse, Chesma, em contradição com a lei de Moisés, Jesus estava entrando em contradição com a lei de Deus. E como é que alguém que se diz que é a palavra de Deus entra em contradição com o próprio Deus? Olha a mente dos homens. Eles não são burros, não. Os lançadores de pedras não são ignorantes. Eles são inteligentes. Infelizmente, eles usam a sua inteligência para o mal. Mas Jesus, observando isso e vendo a intenção do coração, Jesus fica o quê, irmãos? Quando aquela questão fica insuportável, Jesus se levanta e diz algumas palavras. O que é que Jesus diz? Aquele que não tem pecado, lance a sua pedra. A Bíblia diz que desde o mais velho, descendo a escadinha até o mais novo, todos saíram. Todos saíram, porque reconheceram que nenhum de nós estamos livres de pecar. Eles reconheceram que assim como aquela mulher que foi e que estava sendo julgada, todos ali mereciam um julgamento. Todos ali eram alvos de uma pedrada. Todos ali eram alvos do juízo de Deus. Todos ali eram alvos da justiça de Deus. Todos saem. Fica Jesus, o supremo Senhor e julgador, e aquela mulher que pecou. Jesus olha para ela e diz: mulher, onde estão? Onde estão? E Jesus nessa noite ele diz para esta igreja, para você: onde estão os nossos acusadores? Onde estão os nossos opositores? Onde estão os nossos inimigos? Não há, irmãos. Quando Jesus se levanta, os nossos inimigos têm que bater em retirada. Quando Jesus se levanta, queridos, os nossos acusadores têm que bater em retirada. Quando Jesus fica de pé, queridos, até as línguas mais ferozes
tem que morder a sua própria língua e bater em retirada. Porque onde há a palavra de Deus, os julgamentos caem por terra. Aonde há a palavra julgadora de Deus, os julgamentos humanos não podem continuar. Aonde há a palavra e a sentença de Deus, as inverdades humanas, os apontamentos humanos, as críticas humanas têm que bater em retirada, porque a palavra de Deus, ela é o alvo mais poderoso que há. É a palavra de Deus. Então Jesus falou. Quando Jesus se expressa, o que acontece? As críticas vão embora. Quando Jesus se expressa, o que acontece? As más falações vão embora. Quando Jesus fala, e quando a palavra é revelada, o que acontece? Os julgamentos vão embora. A oposição vai embora. Os que querem jogar contra este time, vai embora. Porque os críticos não resistem ao poder da palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Fica ele e ela. Se fosse na ótica humana, todos saíram, aí lá vai Jesus. Quem é que ia dizer algo contra? Só que em vez de Jesus usar as suas mãos para pegar uma pedra, Jesus usa as suas mãos para perdoar uma pessoa, para ter compaixão por uma pessoa, para transformar uma vida. Agora note, queridos, que essa compaixão, ela não é uma tolerância. Diferente. Jesus olha para ela: onde estão os teus acusadores? Senhor, não sei. Estavam aqui nesse instante, mas agora não estão mais. Pois é, nem eu te condeno. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Volte para a sua casa. Vá embora. Mas não peques mais. Jesus sabia que ela tinha errado. Jesus sabia que ela tinha errado. Mas Jesus dá mais uma oportunidade para ela recobrar a sua vida. Queridos, eu quero dizer a última coisa aqui para nós. Se a gente está sendo alvo de apontamentos por causa dos nossos erros, eu quero dizer uma coisa para você, queridos. Deus não leva em consideração esse teu erro, mas Ele sempre estará disposto para te perdoar e restaurar a tua vida. Volte e não peques mais. Volte e não peques mais. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.